Que o meu Deus abençoe todos os irmãos e as irmãs, as pessoas recentes e pessoas que ainda não tiveram a oportunidade, a chance de ir na igreja. Deus abençoe vocês e que Deus hoje se manifeste nas nossas vidas, nos nossos corações, que o Senhor se manifeste em cada coração, dentro de cada vida, que Ele ouça cada necessidade, cada petição, cada desejo do coração. Então, no final, na nossa oração final, nós vamos nos apresentar perante Deus com as nossas petições e as nossas reclamações, os nossos lamentos, as nossas tristezas, amarguras. E se alguém teve muita felicidade e alegria e Deus fez milagres para ele, também vamos apresentar para o Senhor as alegrias do nosso coração, pelo fato dele estar perto de nós, nos abençoando. Porque Deus é amor e Ele nos abençoa, e por causa disso Ele quer que homens e mulheres também procurem Ele com todo o coração, que eles sejam obedientes, submissos, sujeitos à vontade dEle e honrarem o nome dEle. É isso que o Senhor procura, e desse jeito vamos ter um Deus de amor, porque nós não queremos um Deus fogo consumidor, mas queremos um Deus de amor. Cabe a nós fazer o Senhor virar o Deus de amor ou o Deus que fica bravo, o Deus que consome ou que castiga. Mas nós queremos ser inteligentes, nós queremos ser boas pessoas, bons homens e mulheres que fazem o bem. E hoje é o nosso encontro com o Senhor para meditar na palavra de Deus, mas antes disso nós vamos cantar para o Senhor. Vocês podem se sentar, ficarem confortáveis nas suas casas e nós vamos cantar para o Senhor um hino, o hino 47, que chama Eu Te Amo, Meu Senhor, Eu Te Amo, Meu Senhor. É muito curioso que tem crianças que escrevem para mim e me pedem para cantar tal hino porque eu sei esse hino de cor, então canta esse hino. Bem, todos queremos cantar para o Senhor e honrar o nosso Deus, então vamos cantar o hino 47, Te Amo, Meu Senhor. Te quiero, mi Señor, habita en mí. Y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, Jesús, mi Salvador. Oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh, cólmame. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme ahora, acudo a ti. Glória ao nosso Deus, agradecemos o Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui, de honrar Ele, de glorificar Ele, de ler a Bíblia, meditar na palavra dEle,
esquadrinhar a Bíblia como Ele mesmo tem nos ensinado. Isso aqui é muito lindo, que nós formos abrir a Bíblia e ler. E não se preocupe se você não entende, se você não compreende. O importante é você fazer com todo o seu coração para agradar o Senhor. Então hoje, sem antes nós cumprimentarmos os nossos irmãos de todos os lugares, de todo o continente americano, europeu, todos os irmãos lá na África, em todos aqueles lugares. Alguns neste momento estão nos assistindo, outros vão assistir depois, mas do mesmo jeito, para todos eu mando uma saudação e eu tenho um desejo grande que Deus derrame bênçãos em cima de vocês e Ele ajude cada um e dê para vocês aqueles dons espirituais que nós tanto precisamos para trabalhar para Deus, para ministrar diante de Deus. Então, para todos os meus queridos irmãos de todos os lugares, vocês não fiquem achando que eu esqueço de vocês. Eu me lembro de todos os irmãos e quando eu oro para o Senhor, eu estou imediatamente percorrendo todos os países e pedindo para Ele por todos os países onde tem a Igreja do Senhor. E no dia de hoje, nós vamos ler ou meditar ao respeito de algumas experiências que o apóstolo Paulo viveu. Ele falava ao respeito das fraquezas. E a Bíblia, nós lemos nela muito, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós acabamos lendo muito a palavra fraco ou fraqueza ou enfraquecer. E nós queremos hoje meditar ao respeito dessas palavras de fraco, fraqueza, enfraquecer, para perceber que Deus não falava de doenças em momento nenhum aí. O Senhor não estava falando de fraqueza física do corpo ou fraquezas físicas do corpo como doenças. São alguns dos versos que falam ao respeito de alguma fraqueza que é o pecado ou um vício. Talvez a Bíblia fala disso, mas não fala que essa fraqueza ou essa palavra fraco ao respeito de uma pessoa fale ao respeito de doenças. Quando a Bíblia fala de doenças físicas no corpo, ela fala diretamente a palavra doença ou enfermidade. Então, nós, às vezes, ficamos confusos. Tem muitas pessoas que ficam confusas quando elas acabam lendo aquilo de fraqueza, elas ficam confusas e não sabem do que fala. E muitas vezes, nós acabamos não recebendo uma bênção espiritual ou não somos edificados espiritualmente quando não conseguimos entender. Tem muitas palavras da Bíblia que nós não entendemos, muitos termos que acabamos mal interpretando e, por causa disso, a nossa vida espiritual não é edificada. Então, agradecemos o Senhor porque Ele está nos dando essa chance de nós estarmos meditando nessas palavras tão lindas, não é? Como, por exemplo, quando nós estudamos ao respeito da graça, da glória de Deus, quando nós estudamos, agora que nós vamos estudar a palavra fraqueza, fraco, o que é, para que quando nós lermos a Bíblia, consigamos entender melhor e compreender melhor, porque essa palavra fraqueza nós achamos muito em muitos lugares da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Então, vamos começar no Antigo Testamento, vamos estar lendo em 2 de Samuel. 2 de Samuel, antes de chegar, como eu disse para vocês, nós vamos ler experiências do apóstolo Paulo que servem para nós hoje também, aquelas experiências dele, mas antes disso nós vamos ler no Antigo Testamento uma coisa que tem a ver com a fraqueza, para nós mais ou menos conseguir esclarecer as dúvidas ao respeito do significado daquelas palavras. Em 2 de Samuel, 2 de Samuel, que fica depois de Josué, Juízes, depois dos 5 livros de Moisés, o último livro é o de Deuteronômio, depois segue Juízes, segue Samuel depois. Temos 1 e 2 de Samuel, então vocês vão procurar em 2 de Samuel, no capítulo 3, no verso 1. Capítulo 3, verso 1, de 2 de Samuel. E aqui, neste capítulo,
fala para nós, ou a história nos conta, que houve guerra entre o rei Davi e o rei Saul. Neste capítulo, ainda estava reinando naquele tempo Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel. Mas Deus também tinha falado que Davi seria rei, e Saul ficou sabendo que Davi também ia ser o rei, e ele sentiu ciúmes, ele sentiu inveja, e Saul perseguiu Davi para matar ele, porque ele tinha inveja dele, porque o reino dele estava em perigo por causa disso. Então é isso que conta para nós esse capítulo aqui. Em 2 de Samuel, os capítulos 1 e 2 falam a respeito desse assunto, mas como nós vamos investigar a respeito das fraquezas, então no capítulo 3:1 vamos ver quem ficou fraco. Diz, houve longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi ia se fortalecendo, e a casa de Saul, do rei Saul, ia se debilitando. Então, vamos levar em consideração que aqui, enfraquecendo ou debilitando, não quer dizer que ele estivesse ficando doente, não fala de uma doença física, fala de uma fraqueza, porque diz que Davi ia se fortalecendo enquanto Saul ia se debilitando o reino dele. Se nós procurarmos o significado de fraqueza ou de fraco, significa perder força, perder o domínio, perder o poder, perder a autoridade, não ter a capacidade de fazer alguma coisa ou se enfrentar contra uma pessoa mais forte. Também é perder ou não ter conhecimento da doutrina de Deus. Tudo aquilo significa fraqueza. É disso que a Bíblia fala para nós, e é isso que nós vamos estar lendo para compreender. Então aqui nós percebemos qual foi a fraqueza, era que a casa de Saul estava ficando fraca e Davi ia se fortalecendo, e foi desse jeito, porque mais para frente Davi acabou sendo rei, o filho Salomão dele também foi rei, e Deus castigou Saul, tirou dele o reino e dividiu em dois. Então, desse jeito, ficou fraco, foi se debilitando o poder que Deus tinha dado para Saul. Vamos continuar lendo em Neemias, agora vamos passar para o livro de Neemias, que fica um pouco antes dos Salmos, antes de Jó. Antes do livro de Jó, nós temos Esdras, Neemias e Ester. Antes de Jó, e depois segue os Salmos. Então, Neemias, no capítulo 4, no verso 2. Como eu disse para vocês, Neemias fica antes de Jó e antes dos Salmos. No capítulo 4, no verso 2, nós vamos ver aqui qual foi a fraqueza ou o que foi que aconteceu aqui em Neemias. Esse livro de Neemias aconteceu na época que o povo de Israel, ou o remanescente de Israel, ou aqueles que foram levados para a Babilônia cativos como servos, eles foram levados para a Babilônia. Nós já falamos que no meio deles tinha Daniel com os amigos dele, e lá eles moraram 70 anos, e depois de 70 anos Deus permitiu que eles voltassem de novo para Jerusalém para que eles pudessem construir novamente a cidade e fazer um novo templo. E no meio daquelas pessoas tinha uma pessoa importante chamada Neemias. É esse o contexto do que significa o livro de Neemias. E aqui no capítulo 4, nós vamos ver o que foi que alguém falou ao respeito das pessoas que tinham voltado da Babilônia. Então, diz aqui no capítulo 4, no verso 1, diz: Sambalate, ele era uma pessoa que fazia parte do governo da Babilônia, e esse senhor Sambalate, ele foi inimigo de Neemias, Esdras e o grupo que voltou da Babilônia para Jerusalém. Esse senhor Sambalate, ele virou um inimigo, virou invejoso, ciumento, e ele não queria que se construísse de novo a cidade de Jerusalém. E ele fez até o impossível para evitar a construção. Mas Deus, como tinha falado que tinha que se construir novamente Jerusalém, Deus estava com aquele grupinho e no meio deles tinha o Neemias.
Então diz, ouvindo Sambalate que edificávamos, falava Neemias com o grupinho que ele estava lá para construir a cidade e fazer um novo templo. Que edificávamos o muro, irou-se sobremaneira e zombou dos judeus. E falou diante de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Ser-lhes-á permitido tornar a oferecer seus sacrifícios? Acabarão em um dia? Ressuscitarão dos montões do pó as pedras que foram quebradas? Será que eles vão ressuscitar? Eles vão construir novamente esses judeus fracos? Aqui chamava eles de fracos judeus, mas não era que eles estivessem doentes fisicamente. Essa palavra fraqueza não queria dizer enfermidade física, doença física. Falava era que eles tinham perdido alguma coisa, eles tinham perdido o domínio, o poder, a autoridade. Deus tinha dado para eles antes domínio, poder, grandeza para os israelitas. Mas nesses momentos do capítulo, eles tinham perdido aquela força, eles tinham perdido aquela honra que Deus tinha dado para eles pelo pecado que eles fizeram. E só alguns deles tinham sido levados para a Babilônia no cativeiro. Então, por causa disso, ele chamava eles de fracos judeus. Como vocês vão achar que esses judeus fracos vão conseguir construir de novo uma cidade e um templo por cima? Ele falava para eles e ele ofendeu eles, é lógico. Mas era verdade, eles eram fracos, eles não tinham rei nenhum, não tinha mais rei em Israel porque eles tinham morado 70 anos na Babilônia. E eles não tiveram rei porque os reis morreram ou eles foram levados presos também. Se muito, tinha uns 2 profetas naquele tempo, uns 2, 3 profetas. Então, eles não tinham poder nenhum, força nenhuma, autoridade nenhuma. Eles não tinham alguém que eles pudessem se apoiar para que ajudasse eles, a fazer aquele trabalho que Deus tinha mandado eles fazer. O único que eles tinham era Deus. E as outras pessoas, esse senhor aqui, Sambalate, ele via tudo de um jeito humano, não é? Ele via só de um jeito humano, então ele percebia eles como fracos. Ele falava, mas onde que eles vão achar engenheiros, arquitetos, pessoas para ajudarem eles a fazer esse trabalho aqui? Então chamou eles de fracos judeus. Então, nós estamos aprendendo aqui que essa palavra fraco quer dizer uma coisa diferente do que nós antes achávamos. Então, muitas pessoas falavam que aquela fraqueza que fala a Bíblia, que é o que nós vamos ler na vida do apóstolo Paulo, que falava a respeito de doenças, e não é isso. Não é doenças físicas. Outros acham que falava de pecados ocultos que ele tinha, que essa era a fraqueza dele, mas nós vamos perceber que não era desse jeito também. Então, vamos continuar aqui na nossa descoberta, na nossa investigação para aprender, porque nós precisamos aprender doutrina. Precisamos que todos vocês, inclusive eu, sejamos mestres e mestras da palavra do Senhor em nível mundial. Então, Deus precisa de muitos mestres e muitas mestras na doutrina do Senhor. E isso aqui não consegue ser aprendido em universidade nenhuma do mundo. Nenhuma instituição do mundo consegue ensinar a doutrina da Bíblia, porque ela é dada só pela Universidade Celestial. O Pai, o nosso Deus, é o nosso professor, o mestre, é aquele que nos ensina. E é dele que nós vamos aprender, nós vamos estudar naquela universidade espiritual. E é ele quem vai nos ensinar a doutrina, vai nos ensinar, vai nos dar poder, autoridade, tudo. Ele vai nos dar os talentos para conseguirmos fazer esse trabalho maravilhoso. Então, isso aqui nos dá alegria e desejo de servir a Deus. E vamos procurar em Abacuque, o livro do profeta Abacuque. Abacuque, ele está um pouco antes de Mateus. Esse livro de Abacuque fica... Eu acho que ele tem 1 ou 2 capítulos, eu não me lembro bem. Mas ele está antes de Miqueias, Ageu...
fica depois de Jonas. Parece que temos Abacuque. É às vezes um pouco difícil achar ele, porque ele está no meio de livros tão pequenininhos. Abacuque tem só 3 capítulos, por causa disso nós ficamos confusos e é um pouco mais tenso procurar ele. Não se esqueçam de procurar antes de Mateus, antes de Zacarias e Malaquias, procurar e achar Abacuque. E em Abacuque nós vamos ler no 1:4. 1:4, no capítulo 1, no verso 4. E aqui, em Abacuque, o profeta Abacuque tinha uns 2 ou 3 profetas que tinham voltado para Jerusalém com os deportados da Babilônia. E Abacuque profetizava lá. Diz a visão que o profeta Abacuque teve. Mas nós vamos ler no verso 4. E diz, por isso a lei é debilitada. Mas é claro, por que o Senhor falava isso? Porque no verso 2, o Senhor estava reclamando e ele disse, ou Abacuque estava reclamando, ele estava falando pelo povo de Israel, porque ele viu, Abacuque, o profeta, ele viu o castigo que Deus deu para os israelitas, a destruição que teve em Jerusalém. E ele ficou bem doído por causa disso. E muitos profetas, inclusive ele, oravam para o Senhor. E eles falavam pelo povo como se eles tivessem sido quem pecou, quem fez o pecado grave. E eles oravam para Deus porque eles sabiam que Deus só estava ouvindo os profetas, ele não ouvia mais ninguém. Mas hoje não é desse jeito. Hoje Deus ouve todos nós, todos aqueles que começam a clamar para o Senhor, procurar dele e falar com ele de todo o coração. Ele ouve eles. É a diferença que nós temos com aquela época, que naquele tempo ele só ouvia o profeta, algumas pessoas. Então o profeta fala aqui no 2, até quando, ó Senhor, clamarei e não ouvirás, e gritarei a ti por causa da violência e não salvarás? Então diz, por que me fazes ver iniquidade? Você me faz ver muitas iniquidades, Senhor. Pelas visões eu vejo muita iniquidade, eu vejo destruição e violência, e está tudo diante de mim, destruição e violência. Então ele disse, por causa de tudo que eu estou vendo, aquilo que se levanta, por isso a lei de Moisés é debilitada. E o juízo não sai segundo a verdade, porque o ímpio cerca o justo, por isso a justiça é torcida. Por causa disso, não tem justiça nos governadores, nos principais, não tem justiça em nenhum deles, nenhum daqueles do teu povo, Senhor. E a lei de Moisés foi debilitada, enfraquecida por quê? Pela desobediência, a rebeldia, a teimosia do povo de Israel que pecou, e pecou, e pecou, e ofenderam tanto a Deus de um jeito tão grave, num nível tal de abominações, que o Senhor, por causa disso, entregou eles nesses castigos. E então, por causa disso, Abacuque disse, Senhor, a lei de Moisés é debilitada, ela não conseguiu e até agora não foi capaz de mudar os corações, de convencer os israelitas para eles fazerem a vontade de Deus. Foi enfraquecida a lei pela força da rebeldia e a teimosia do teu povo, pela dureza do coração deles, a lei de Moisés é debilitada e ninguém cumpre ela, ninguém respeita ela, ninguém valoriza ela. E ela foi debilitada, Senhor. Por causa disso, precisamos que venha alguém para que tudo volte ao normal, para que não fique mais enfraquecida a tua palavra, os teus mandamentos. Alguém tem que vir fazer as leis serem cumpridas, para que não tenha mais aquela fraqueza, aquela debilidade, para não ficar enfraquecido aquilo que você deixou lá, os seus mandamentos. O Senhor ouvia as orações daqueles profetas e por causa disso o Senhor falava para o futuro, para os últimos dias, e ele falava, não se preocupa, porque nos últimos dias eu vou enviar alguém especial e ele vai de novo
levantar a força, levantar o povo, a cidade, o templo. Ele vai construir, vai ser alguém que vai levar a coroa de uma forma digna e ele será rei para sempre. E então aí vocês vão conseguir ver a glória de Deus manifesta. Eram essas as promessas formosas que o Senhor fazia e falava com os profetas. Então, como nós falávamos daquela parte de debilidade e fraqueza, para vocês entenderem agora no Novo Testamento muito melhor essas frases que fala tanto a Bíblia. E vamos continuar aqui em Romanos agora, vamos passar para o Novo Testamento. Vamos passar para o Novo Testamento, para o livro de Romanos, que fica depois do Evangelho de João. Segue Atos e depois segue Romanos. Romanos, no capítulo 5. Em Romanos, capítulo 5, no verso 6. Então, em Romanos 5, o apóstolo Paulo está aqui, já ele está pregando o evangelho e ele estava enviando cartas para a igreja que ficava em Roma naquela época. Faz mais de 2000 anos. Ele enviava muita doutrina que Deus tinha revelado para ele. Ele enviava para eles se converterem de coração. E no meio disso tudo, aqui no verso 5... em Romanos, nós falamos Romanos 5, no verso 6. Fala que, como ele está pregando o evangelho aqui, e ele fala que tem que ser justificados pela fé, pelo evangelho de Cristo, e que então nós obtivemos uma esperança que é de ganhar a vida eterna. Aqui no verso 5 fala, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Ele falou. E diz, porque Cristo, quando ainda éramos fracos, aqui não fala quando ainda éramos doentes, não. Ele falou, porque Cristo, quando ainda éramos fracos, a seu tempo morreu pelos ímpios, morreu pelos pecadores. E essa fraqueza que ele fala aqui, quando ainda éramos fracos, é porque todos estavam sob o jugo, sob o fardo da lei de Moisés. E vamos lembrar que a lei de Moisés tinha ficado enfraquecida, tinha debilitado, porque ela não conseguiu salvar nenhuma alma. Pela lei de Moisés, ninguém foi salvo, nem ninguém se salva ainda agora. Porque ela ficou enfraquecida pela teimosia e a incredulidade dos homens. A teimosia deles debilitou a lei, a rebeldia deles. E por causa disso, o Senhor Jesus teve que fazer o plano dele na cruz do Calvário para começar uma nova fase no caminho dos homens e das mulheres, para que as pessoas pudessem ser salvas. O Senhor Jesus mudou isso aí na cruz, porque a lei já estava enfraquecida. E estando na lei, ele falou com os apóstolos dele, fez o chamado para eles e começou a fazer a sua igreja, pregar o evangelho para todo aquele que dispunha o coração para ouvir o Senhor. Então, por causa disso aí, Paulo fala que o Senhor fez esse grande trabalho, porque Cristo, quando ainda éramos fracos, quando ainda estávamos sob o fardo ou o jugo da lei de Moisés, na fraqueza, porque a lei não conseguiu mudar os corações, nem dar uma nova vida, nem salvar ninguém. Mas Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios, por todos. É isso que significa aquela fraqueza, ou ser fraco, ou enfraquecer alguém ou alguma coisa. No decorrer da nossa leitura, vamos ir interpretando. Agora vamos para Romanos 14. Aqui mesmo, no mesmo livro de Romanos, mas vamos passar para o capítulo 14. Aqui no capítulo 14, no verso 1, o apóstolo Paulo estava orientando as pessoas, porque ele estava pregando aqui, ele estava pregando o evangelho para judeus e gentios. Os judeus, que eram aqueles circuncidados, e os gentios não eram.
Mas ele pregava para aquelas dois grupos de pessoas e no meio daquelas duas correntes religiosas, a igreja já tinha crescido e estavam todos juntos. Tinha judeus cristãos, para entender melhor o contexto, e cristãos gentios. Eles tinham se convertido para o cristianismo, os gentios e os judeus. Tinham muitos que tinham se convertido para o cristianismo. Mas eles queriam continuar obrigando, forçando as pessoas a cumprirem as leis de Moisés, cumprirem as festas, os sacrifícios, o dia sábado, não comer determinados animais. E os apóstolos falavam, não, porque o Senhor Jesus ele já morreu na cruz, ele já limpou tudo, ele já deixou que nós comamos todos os animais, agora não temos mais que fazer os sacrifícios, porque somos nós, os seres humanos, esses sacrifícios vivos para Deus. Quando abandonamos o pecado, estamos nos sacrificando. Quando abandonamos o pecado, os prazeres, aquilo que mais gostamos para agradar a Deus, isso aí é um sacrifício vivo, porque eu sacrifico a minha carne, aquilo que me dá prazer, para agradar ao Senhor. Então, sacrifícios não temos mais, nem os animais têm que ser sacrificados e levar o sangue lá para as pessoas serem redimidas pelo sangue. Não, porque agora Cristo derramou seu sangue por todos no Calvário, uma só vez e é para sempre, então não tem mais que fazer. No sábado não tem que fazer mais nada, não tem que ser aquele dia sagrado, que nem antes, que ninguém trabalhava, ninguém conseguia fazer nada naquele dia, porque era um dia de Deus. Esse sábado foi mudado, foi trocado por Cristo Jesus. Cristo é o sábado, ele é o sábado espiritual, o dia de repouso é Cristo. E acreditando nele, confiando nele, nós estamos repousando o tempo todo, as 24 horas do dia, todo dia da semana, nós estamos repousando no Senhor, porque ele é o nosso sábado. Então, Paulo ensinava todas aquelas coisas para as pessoas que tinham se convertido, no meio que estavam os judeus e os gentios. E ele falava para eles, agora vocês podem comer tudo, porque os animais simbólicos significavam o pecado da humanidade, das pessoas, mas como já muitos acreditaram e se converteram para Cristo, esses animais não são mais imundos, porque o Senhor perdoou os pecados das pessoas. Então, não é mais que temos que deixar de comer os animais, como por exemplo o porco. Agora vocês podem comer, porque significava o pecado do homem e da mulher. Mas no Evangelho mudou tudo, o método mudou, porque agora o Senhor perdoa os pecados e as pessoas não são mais imundas pelo seu pecado, elas são salvas por terem acreditado em Cristo, porque elas estão seguindo os mandamentos do Senhor. Então, Paulo, ele ensinava todas aquelas coisas e explicava para eles o que era a lei, o que significou na antiguidade a lei, que era a semelhança, a figura, o simbolismo do futuro, do que viria, que era o Evangelho, e nós mesmos viramos templo do Senhor, viramos altar dele, o nosso coração é a casa do Senhor, o templo dele, e no nosso coração tem que morar Deus, porque nós não temos que praticar o pecado, mas Deus mora no coração daqueles que não pecam. Então, Paulo, ele ensinava tudo aquilo, ele ensinava para os judeus e falava para eles, entendam, não fiquem colocando fardos nos gentios. Então, por causa disso, no verso 1, Paulo fala para eles, recebei o que está fraco na fé. Aqui não fala recebei o fraco, aquele que está morrendo de fome, por exemplo, aquele que não toma vitamina, então ele não tem força para nada. Ele não fala do físico nem de doenças. Recebei o que está fraco na fé. Ele falava que esse fraco na fé é uma pessoa que acabou de se converter para Deus, que ainda não tinha entendido nem compreendido a doutrina do Senhor. E como ela não tinha entendido direito a doutrina, era uma pessoa que ainda tinha dúvidas, ainda tinha confusão e não sabia por que chegava na congregação, não sabia se tinha que trabalhar no dia sábado ou não sabia se tinha que deixar de comer porco ou algumas bebidas, não sabiam o que tinham que fazer. E as outras pessoas criticavam eles, menosprezavam eles e
reclamavam do seu comportamento, do seu jeito de pensar. Então Paulo falava para eles: não, tenham paciência daquela pessoa fraca que ainda não entende, não compreende o caminho do Senhor, mas um dia vai entender, um dia vai compreender, porque ela ainda é fraca nesse assunto. Tenham paciência, não fiquem brigando por religião, por opiniões de religião. Então ele começa a dar exemplo para eles e fala que porque um come carne, o outro não, o outro come legumes, e cada um tem um conceito das suas comidas, e ele fala bem que cada um coma o que quiser, mas não vão confundir as pessoas, não vão deixar as pessoas confusas com doutrinas que não são, nem botar fardos em ninguém. Ninguém, nem os pais, nem os antigos conseguiram cumprir com aquilo quando eles estavam sob o jugo da lei de Moisés, sobre a escravidão. Então vocês não fiquem colocando fardos nas pessoas que acreditaram em Cristo, que acreditaram no Evangelho. Eles são livres. Deixem eles até o dia que eles entenderem a doutrina de Deus. Então eles não vão ser mais fracos na fé. É isso que Paulo ensinava para eles. E agora vamos continuar em 1 de Coríntios. Aqui em 1 de Coríntios, no capítulo 2, Coríntios segue depois de Romanos. Depois de Romanos temos 1 de Coríntios e fala aqui no capítulo 2, no verso 3, diz... Bem, no verso 1 Paulo fala para eles: eu, irmãos, quando fui a vós, não vos fui anunciando o testemunho de Deus ou o evangelho de Cristo com excelência de palavras ou sabedoria, pois resolvi não saber entre vós coisa alguma senão a Jesus Cristo. Ele disse: eu não fui me achando muito inteligente, nem com palavras muito grandes e sofisticadas, mas só falando de Cristo Jesus, com palavras simples para vocês acreditarem em Cristo, no Filho de Deus, que ele foi crucificado, diz. E apresentei-me entre vós com fraqueza, temor e muito tremor, diz. Por que ele falava que ele se apresentou no meio deles com fraqueza? Porque no meio deles estavam os inimigos dele. Ele achava muitos inimigos dele e perseguidores dele. Muitas pessoas dos judeus, se eles ficavam sabendo que Paulo estava lá pregando o evangelho, eles imediatamente mandavam pessoas, soldados, para que prendessem ele, para que levassem ele na prisão ou apedrejassem ele ou machucassem ele fisicamente, perseguissem ele e proibissem ele de pregar o evangelho. Por causa disso, Paulo disse: e me apresentei com fraqueza, quer dizer, eu não tinha autoridade naquele lugar, eu não tinha poder nenhum, nem domínio nenhum, eu não tinha poder nenhum, eu era incapaz, porque eu estava só pregando Cristo. Então, quem ia me ajudar fisicamente? Quem vai me defender? Humanamente, eu estava sozinho. Humanamente, eu estava na minha fraqueza, porque qualquer pessoa com autoridade poderia me levar na prisão. Porque foi isso que aconteceu com Paulo. Então ele dizia: apresentei-me entre vós com fraqueza, temor e muito tremor, de que aquelas pessoas importantes me levassem preso ou tirassem a minha vida, me matassem. No entanto, ele disse que deu muito certo a pregação dele, as palavras dele, que ele conseguiu persuadir as pessoas e Deus deu a sabedoria para ele falar do Senhor para aquelas pessoas e fez sinais e milagres, e Deus se manifestou nele para que as pessoas vissem que o que ele estava pregando era a verdade de Deus, porque ele fazia milagres e sinais, mas ele falava: eu me apresentei entre vós com fraqueza, porque lá estavam os grandes, os governadores, os principais, os juízes. Eles estavam lá e eles eram os meus inimigos. E eles estavam me procurando para me jogar na prisão, para me matar, para me apedrejar. Eram essas as fraquezas que ele falava, porque iam perseguir ele. Porque ele ia sofrer tribulação, ele ia sofrer maldades, iam machucar ele fisicamente. Vamos continuar aqui em 1 de Coríntios 9, nós já lemos 1 de Coríntios 2, 3, e agora vamos para o capítulo 9 de 1 de Coríntios, no verso 22.
nós estamos aprendendo o que significa ser fraco ou o que significa fraqueza, porque a Bíblia fala muito desses termos. Vamos no capítulo 9, 22. Aqui nós temos também o apóstolo Paulo falando, pregando. E aqui ele fala para as pessoas, ele diz para eles que ele esteve pregando com os judeus no verso 20 e fala: fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Aos que estão debaixo da lei, diz: ainda que eu não esteja debaixo da lei de Moisés, porque ele estava debaixo da lei de Cristo, mas ele disse, inteligentemente me envolvi com os judeus, falando que eu sou seguidor da lei de Moisés, que eu acredito que a lei de Moisés é o que Deus colocou na terra. Mas no meio eu vou ensinando para eles o evangelho do Senhor Jesus e eu vou falando com eles para eles mudarem de opinião e eles se converterem e acreditarem no evangelho de Cristo. É isso que ele queria dizer quando ele dizia que fiz-me como judeu para com os judeus. Também disse aos que estão sem lei, sem a lei de Moisés, por exemplo, os gentios. Os gentios, eles não estavam sob a lei de Moisés, mas eles eram muito idólatras com as diferentes crenças de idolatria que eles tinham ao respeito dos diferentes deuses. Então, no 21, Paulo fala, aos que estão sem a lei também me fiz como se eu estivesse sem lei, quer dizer, os gentios. Ele fingia como se ele não tivesse lei de Deus, mas é lógico que ele tinha lei, que ele estava dentro da lei de Cristo, mas ele fingia que ele não tinha para ganhar eles, para conquistar eles, para que eles ouvissem ele, para que eles não machucassem ele, nem ameaçassem ele, mas ouvissem as palavras dele, a pregação dele, os ensinamentos que ele dava para eles, e depois eles iam mudar de opinião. E além disso, quando Deus fosse usar ele e fizesse milagres e sinais, eles iriam acreditar, mas no começo, para eles aceitarem ele tinha que fingir que ele estava com eles, que ele também estava sem lei. Então, era a inteligência que Paulo tinha. E no verso 22 diz, fiz-me como fraco, fiz-me como fraco para com os fracos. Os fracos eram aqueles que não tinham conhecimento da doutrina. Aqueles que estavam no meio. Aqui tem o grupo de judeus que não acreditam em Cristo, no Evangelho, e aqui tem o grupo dos gentios, e aqui no meio tem um grupo de judeus e gentios que estavam acreditando no Senhor Jesus, mas eles não tinham a doutrina, eles não tinham a maturidade espiritual, aquele conhecimento completo. Então, chamavam eles de fracos. Fracos porque em qualquer momento, qualquer daqueles grupos conseguiriam fazer eles voltarem atrás e voltarem do caminho de acreditar no Senhor. Então, por causa disso, Paulo falava, eu entrei naquele grupo dos fracos, me fingindo de fraco, mas para fortalecer eles depois, com inteligência, com sabedoria, não é? Com muito cuidado, para que eles acreditassem e se fortalecessem, e depois eles não iam mais se deixar convencer de grupo nenhum, de nenhum grupo, como se diria. Então ele disse, fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo a todos para de todas as maneiras salvar alguns. Então falávamos da fraqueza. Aqui, essa fraqueza, como vocês conseguem perceber, não era de doença física, nem de algum pecado, de algum vício que alguém conseguisse ter no seu corpo, algum vício, não. Fala, no geral, de uma fraqueza que era uma incapacidade. Esses fracos aqui, como eles não tinham a doutrina, qualquer grupo dos judeus ou gentios que não acreditavam no Senhor conseguiriam convencer eles, porque eles tinham muitos argumentos, mas os fracos, aqueles que até agora estavam começando a acreditar, eles tinham falta de conhecimento, de amadurecimento. E por causa disso, eles eram fracos porque eles não tinham argumentos para defender a palavra de Deus. Eles ainda não tinham a convicção, eles ainda não tinham a certeza, a segurança no Senhor, a fé no Senhor.
Então, eles poderiam voltar atrás muito facilmente. Por causa disso, na nossa vida espiritual, nós hoje, na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. Temos fracos. Na congregação também temos muitas pessoas fracas, tem muitos fracos que ainda não têm o conhecimento completo da doutrina e ainda não entenderam. Eles acreditam no Senhor, eles têm um coração humilde e eles falam, sim, Senhor, eu acredito, eu quero continuar, quero fazer a tua vontade. Mas como eles não têm a doutrina, não têm convicção, não têm segurança, certeza, não têm raiz na fé deles. E um dia desses, o diabo pode vir com qualquer vento de doutrina errada e pode vir perante esses fracos e ele faz eles ficarem confusos. Então, as pessoas ficam confusas e elas param de procurar a Deus. Por causa disso, o Senhor permitiu na igreja pastores, nas congregações, o Senhor colocou pastores. Fala que ele colocou apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. E o pastor que está lá constantemente cuidando das ovelhas, cuidando daquelas pessoas que o Senhor compara como ovelhas e cuidando aqueles fracos, ensinando para eles, falando, não desanima, confia, acredita, continua em frente, ora para Deus, pede para Deus, mas não desmaia, não desanima, não desiste, não vai em outro lugar, não vai nos pais de santo, no espiritismo, porque se você for lá procurar aquelas pessoas, você vai perder as bênçãos de Deus. Confia no Senhor. É isso que fazem os pastores nas congregações. Cuidar das almas, cuidar das fracas, cuidar daquelas fracas até que elas consigam se fortalecer, se formar, amadurecerem, adquirirem conhecimento. E elas vão conseguir decidir sozinhas e enfrentar o inimigo, enfrentar o diabo, rejeitar o inimigo, rejeitar as pessoas usadas pelo inimigo para confundir eles com doutrinas falsas e ensinamentos falsos que querem provocar eles para irem por lugares e caminhos errados. Esses fracos hoje existem na igreja. E na igreja, então, as pessoas maturas têm que estar lá e os fracos também estão lá. E aqueles que são maturos ensinem para os fracos com paciência, com misericórdia. Tem que continuar ensinando para eles, para a pessoa não voltar atrás, não regredir. Isso aqui falando do conhecimento da doutrina do Senhor, essa fraqueza. Mas quando nós lermos o testemunho de Paulo, nós vamos perceber a fraqueza que ele teve, vamos dizer assim, ele foi muito perseguido, ele foi vítima de fraquezas, mas não eram pelo conhecimento da doutrina do Senhor. Então, como vocês podem perceber, em cada livro, cada verso, cada parágrafo da Bíblia, quando fala de fraco ou fraqueza, tem um contexto, tem uma forma para entender aquela palavra fraqueza ou fraco, porque é segundo o contexto. Aqui, o que nós falamos aqui, nós percebemos que o fraco é aquele que tem falta de doutrina, de conhecimento do Senhor para se defender. Mas quando nós formos ler o testemunho de Paulo, nós vamos perceber outro tipo de fraquezas. E aqui vamos continuar com 2 de Coríntios. Nós já lemos o 9:22, que fala, fiz-me como fraco, para com os fracos, para ganhar os fracos. Bem, agora em 2 de Coríntios 13, 2 de Coríntios 13, no verso 3, 4 e 9. O verso 3 diz... Então, Paulo, ele continua, não é? Ele continua no verso 1. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, que eu vou lá. Era a terceira vez que ele ia visitar a igreja de Coríntio. E ele começou a escrever na carta dele, e no verso 2 fala para eles, disse anteriormente, digo outra vez como se estivesse presente, mas agora ausente, digo também aos que antes pecaram e a todos os demais que, se outra vez for, não serei indulgente. Parece que ele ia viajar e resolver problemas, porque tinha muitas reclamações de pessoas pecando lá. Então ele disse, eu não serei indulgente nessa vez.
E diz no verso 3, visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim. Então fala que além de ficar pecando, aquele grupo lá em Coríntio, além de alguns deles andarem em pecado, outros falavam que Paulo não era uma pessoa que era colocada por Deus, porque ele falava para eles, buscais uma prova de que Cristo fala em mim. O qual quer dizer Cristo não é fraco para convosco. Cristo não é fraco para convosco. Antes é poderoso em vós. Então ele dizia para eles, talvez eu, como humano, seja fraco. Além disso, eu fui fraco como? De eu ter paciência com vocês, de eu fingir que não estou vendo muitos erros que vocês têm feito, os pecados e as faltas que vocês fizeram perante Deus. Vocês têm caído na fraqueza da sua carne pecaminosa. Não era doença física, mas eles caíram nas fraquezas e Paulo visitava eles e tinha misericórdia deles. Ele diz, mas o Senhor não, ele não é fraco. Se vocês não ajeitarem o seu comportamento diante de Deus, o Senhor vai castigar vocês, ele vai cobrar de vocês. Então, aqui, essa fraqueza que o apóstolo fala aqui, com eles, não era mais uma fraqueza do conhecimento, da doutrina. Era uma fraqueza ao respeito do pecado, porque eles tinham se deixado dominar pelo pecado. E eles foram tão fracos no seu jeito de pensar, no desejo de falar, eu não quero pecar, eu não posso pecar porque eu tenho que agradar a Deus, foi muito mais forte a fraqueza da carne pecaminosa da carne deles do que o desejo no coração de agradar a Deus. Foi o que aconteceu com eles nessa ocasião, nesse evento. No verso 4 diz, porque ainda que Cristo diz, porque ainda que tenha sido crucificado em fraqueza. Olhem, agora vamos pensar, como assim que o Senhor Jesus foi crucificado em fraqueza? Porque no verso 3 fala que o Senhor Jesus não é fraco. O Senhor Jesus não é fraco. Ele não é fraco porque ele tinha o poder todo o poder, o domínio, a autoridade, a força, a capacidade, o Senhor tinha tudo isso. Por causa disso, ele dizia que o Senhor Jesus não era fraco. Mas no momento, poderia exigir das pessoas nesse momento. No entanto, Paulo diz, olhem que o Senhor Jesus foi crucificado em fraqueza. Bem, o que isso significa? Que ele foi crucificado sob o domínio ou a lei de Moisés. Porque na lei de Moisés dizia que todo homem, todo criminoso que tivesse feito os pecados máximos ou os delitos maiores, mais graves, que o castigo dessa pessoa seria ser pendurada no madeiro, numa cruz de madeira, falava a lei de Moisés. E como acusaram o Senhor Jesus que ele tinha sido o pior homem, o mais pecador, porque ele pegou os pecados de todos nós e disse para o Pai, cobra de mim. Todos os pecados dessas pessoas cobram de mim, porque fui eu quem pequei. Então o Senhor, por causa disso, permitiu que ele fosse crucificado na cruz para pagar aquela dívida, para sofrer a pena que merecia aquele criminoso, o maior criminoso. Então, por causa disso, como foi sob a lei de Moisés, então por causa disso fala que o Senhor Jesus, mesmo ele não sendo fraco, ele foi crucificado em fraqueza, porque era sob a lei de Moisés e assumindo a responsabilidade de se sentir o homem mais pecador. E sob a fraqueza, porque a lei de Moisés, ela estava vigente. Quando deixou a lei de Moisés de ser vigente, depois do Senhor ressuscitar aos 3 dias, diz que a lei ela foi tirada, anulada. E aí começou o Evangelho de Cristo. Então, é disso que fala aqui, quando fala que o Senhor foi crucificado em fraqueza. Foi sob a lei de Moisés e ele não conseguiu fazer nada, ele não conseguiu se defender, ele não conseguiu evitar
porque era esse o mandato, o mandamento da lei, que ele teria de ser pendurado numa cruz. E como ele pegou os pecados de todos nós, ele teve que cumprir isso desse jeito. E no 4 diz, porque ainda que tenha sido crucificado em fraqueza, vive pelo poder de Deus, pois também nós somos fracos nele, em Cristo, Paulo fala, nós somos fracos também em Cristo. Porque percebam a perseguição que nós sofremos, do que eu vou morrer, ele perguntava, porque a história nos conta que os apóstolos, todos eles morreram sacrificados, queimados, apedrejados, eles morreram desse jeito. Então, por causa disso, fala, nós também somos fracos. Ele falava, nós estamos expostos, estamos vulneráveis a qualquer coisa vir contra nós, qualquer tipo de maldade, e nós, humanamente, não conseguimos fazer nada. Não temos poder, nem força, nem autoridade, não temos ninguém fisicamente para nos defender e falar, não, vocês não têm que morrer crucificados, ou mortos, ou queimados, ou apedrejados. Então, ele falava, nós também somos fracos nele. Fracos, então essa fraqueza aqui não tem a ver com o conhecimento da doutrina, mas tem a ver com o jeito ou a forma como essas pessoas sofreram. Primeiro, o Senhor Jesus, ele sofreu na cruz, porque ele teve de morrer naquela lei. E ninguém conseguiu, não tinha nenhum advogado para falar, não, a lei fala o contrário, não faz isso. Eles falaram, ele tem que morrer crucificado. E depois Paulo fala, eu também, porque eu estou pregando o evangelho, e o evangelho é do reino dos céus, o evangelho do Senhor é espiritual, não é nada físico. O reino do Senhor não é físico, porque se fosse físico, então teríamos de ir lá nos juízes, onde tem o parlamento, e aquelas pessoas ficam reunidas para falar a justiça, para determinar a justiça para alguém. Mas como o reino dos céus é espiritual, então na terra não tinha nenhum governador que pudesse defender eles. E por causa disso, Paulo falou, eu com certeza também vou morrer sacrificado, porque no Senhor eu sou fraco. Mas bem, eu não fico preocupada porque é a minha carne que vai sofrer, mas no final a minha alma e o meu espírito vai subir perante Deus e eu vou desfrutar na eternidade com Deus, que é o mais importante, que era a esperança que todos eles tinham e nós também temos. Então eram essas fraquezas que não tinha ninguém para defender eles, nenhum governador, nenhum governo ia defender ninguém, nem o Senhor, nem os apóstolos, nem pessoa nenhuma. Então estamos falando e compreendendo a respeito da fraqueza, não é? Nós estávamos lendo no verso 4, diz, pois também nós somos fracos, ele falava pelos outros apóstolos, nós os apóstolos somos fracos nele, mas viveremos com ele, com Cristo, pelo poder de Deus para convosco. E isso bonito, nós vamos viver com ele na vida eterna, é o mais importante. No 9 ele fala, pois nos alegramos que sejamos nós fracos, Paulo fala. Nós nos alegramos que sejamos nós fracos, os outros apóstolos e eu sejamos fracos e que vós, os crentes, todas as pessoas e o restante dos crentes, das pessoas, vós estejais fortes, sejam fortes, quer dizer, adquiram fortaleza espiritual, adquiram maturidade, obtenham maturidade espiritual e os dons espirituais, que vocês sirvam para Deus e sejam fortes e corajosos, porque vai ser melhor para vocês. Nós, os apóstolos, Deus permite e vai permitir que nós sejamos sacrificados e que nós acabemos morrendo de uma forma trágica, mas vem outros que o Senhor vai dar para eles bênçãos e triunfos, e eles vão triunfar por cima de todas aquelas coisas que perseguem eles e todas essas armadilhas que vêm contra nós e que podem vir contra eles, mas que Deus vai livrar eles e vai guardar eles de tudo, da boca do leão. Então ele falava isso aí, nós estamos alegres, aqueles que somos fracos, mas vocês sejam fortes, que a igreja possa crescer, o evangelho se espalhe pelo mundo todo e a igreja fique resplandecente e poderosa na terra, que ela brilhe,
E que Deus se manifeste na sua igreja. Era isso que ele queria falar quando ele falava: vós sejais fortes e oramos por vosso aperfeiçoamento. Porque ele sabia que o Senhor Jesus ele ia levantar uma igreja perfeita, não é? Mas que os primeiros que estavam lá pregando teriam de sofrer as consequências pelas fraquezas. Bem, agora vamos continuar em Gálatas. Vamos passar para Gálatas, o livro que segue no capítulo 4, no verso 9. Gálatas 4:9 diz, Paulo diz: mas agora que conheceis. Bem, melhor desde o 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora, vocês que conheceis a Deus, ou melhor, vocês que agora, sendo conhecidos por Deus, como voltais outra vez aos rudimentos fracos e pobres de doutrina, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Porque alguém falou para eles: vocês têm que guardar o dia sábado, vocês não podem comer porco, vocês têm que fazer sacrifícios, isso e aquilo. E ele fala: não, como vocês vão voltar naqueles fracos e pobres rudimentos? Por que falou fracos? Porque a lei de Moisés foi fraca e ela não salvou ninguém, ela foi debilitada, enfraquecida pelo pecado e a dureza de coração do povo, a rebeldia deles. E aqui fala que esses fracos rudimentos era sobre guardar os dias, por exemplo, não trabalhar nos sábados, aos sábados, ou celebrar aquelas festas dos meses e dos anos. E o apóstolo falava: não, vocês não têm que voltar a fazer aquelas coisas, porque as festas que eram feitas na antiguidade, hoje também são feitas, e é aquelas que o Espírito Santo faz que nós tenhamos no nosso coração. Ele faz uma festa espiritual quando ele chega nos corações dos homens e das mulheres e começam a funcionar, a trabalhar em nós os dons, as línguas, a profecia, o discernimento. Quando vem todas aquelas manifestações, aquelas visões, aqueles sonhos, aqueles milagres, aquelas visões, essas são as festas espirituais para Deus, as festas que substituíram as festas da antiguidade. Agora as festas são espirituais e elas são feitas no coração de cada homem e mulher que vivem em retidão com Deus. Então, o apóstolo falava para eles: e vocês querem voltar para aqueles rudimentos fracos, para aquela doutrina fraca que nunca conseguiu fazer nada? Esqueçam-se disso, não voltem para lá, porque o evangelho de Cristo é poder. O evangelho é poder de Deus, e é lá onde vocês têm que ficar, naquele caminho, é que vocês têm que caminhar, é que vocês têm que andar. E vamos continuar com Hebreus 5:2, depois de Gálatas segue Efésios, Tessalonicenses, alguns livros pequenininhos, aí vocês continuam passando, tem Timóteo, Tito, e depois tem Hebreus 5:2. Em Hebreus 5:2, esses versos, na Bíblia, tem muitos versos que falam a respeito da fraqueza, de ser fraco, são muitos os versos, e hoje nós estamos lendo alguns poucos, porque o tempo escapa de nós. Mas quando vocês lerem a Bíblia no Novo Testamento, agora vocês vão entender e compreender o que significa aquela palavra fraqueza ou fraco, e vocês vão saber perfeitamente, e é a doutrina que vocês vão aprender para a vida espiritual de vocês crescerem, Deus dar dons e usar vocês, e que vocês sejam instrumentos para Ele. Em Hebreus 5:2 fala a respeito do sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus. Diz que ele é o grande sumo sacerdote no 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, a fim de que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados. Fala que os sacerdotes que Deus colocou na terra, que eram da tribo de Levi, esses sacerdotes estavam lá ministrando no templo. E diz que esses sacerdotes, eles falhavam. E diz que no verso 2, podendo sentir compaixão para com os ignorantes e extraviados, visto que ele também está rodeado de fraquezas. Fala que esse sacerdote humano que Deus tinha colocado da tribo de Levi e que ministravam no templo naquela época,
diz que eles estavam rodeados de fraquezas. E como esses sacerdotes estavam rodeados de fraquezas, e qual era a fraqueza deles? Eles pecavam. Porque o povo era rebelde, teimoso, idólatra. Os reis e os governantes principais, eles viraram idólatras e começaram a fazer coisas abomináveis. E eles ameaçavam os sacerdotes e diziam que os sacerdotes não podiam proibir para eles. Ao contrário, tinham que bater palma para tudo que esses governantes e magistrados faziam no povo de Israel. E eles, para salvar a vida deles, porque quem não obedecesse, quem não concordasse com os governantes, então matavam eles, perseguiam eles até matarem eles. Então eles, para salvar a vida deles, eles toleravam, eles deixavam acontecer o pecado e eles não falavam nada. Então diz que eles estavam rodeados de fraquezas. Por não fazerem a vontade de Deus, por não ter o poder de Deus, por não ter a força, a autoridade, o domínio, eles não tinham. Porque eles eram seres humanos que tinham se deixado subornar ou comprar das circunstâncias, da situação, da conveniência. Então, esses sacerdotes humanos também tinham que fazer sacrifícios humanos pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Mas não foi desse jeito com Cristo, aquele grande sumo sacerdote perfeito, porque ele fez a vontade do Pai na forma humana dele quando ele esteve na terra. Então, fala aqui daquelas fraquezas, que o pecado fez o ser humano virar e fez toda uma instituição virar numa fraqueza, como aconteceu com o pecado do povo de Israel, que acabou fazendo a lei de Moisés virar uma fraqueza. E aqui no 7:18 de Hebreus 7:18 diz: visto que, por um lado, fica abolido o mandamento anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade. Olhem o que fala aqui, que o nosso Deus chamou o nosso Senhor Jesus, que o sacerdócio dele vinha de Melquisedeque, aqui no verso 17 diz: pois testificado está, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdote aqui era perfeito, ele não estava nas fraquezas, ele não foi fraco, nem ele estava no meio daquelas fraquezas, porque ele foi o sacerdote perfeito que Deus chamou para sempre. Então, no verso 18 fala: visto que, por um lado, fica abolido o mandamento anterior, que diz a lei de Moisés, esse mandamento ficou abolido, porque mesmo que Deus tinha chamado a tribo de Levi para serem os seus sacerdotes, como eles falharam também, como todos eles estavam sob aquela fraqueza de não conseguir cumprir com Deus, de não ter o poder, a força, a convicção, a segurança, a certeza para cumprir para Deus, então ele teve de mandar um outro sacerdote, sumo sacerdote perfeito para sempre. Ele mandou Cristo. Então fala, fica abolido o mandamento anterior por causa de sua fraqueza, o mandamento anterior que era a lei de Moisés, por causa de sua fraqueza e inutilidade, porque a lei de Moisés, ela não conseguiu salvar ninguém. A lei de Moisés não conseguiu tirar os pecados das pessoas, nem perdoar os pecados das pessoas, nem fazer uma mudança de vida, nem dar um novo coração para eles. Ela não conseguiu, então ninguém conseguiu porque ela estava enfraquecida. Diz que ela foi inútil pela sua fraqueza e inutilidade. Então, esse sumo sacerdote, Cristo, ele fez aquela obra perfeita. Então, todos os que andam no evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus, essas pessoas, como no dia de hoje, nós que estamos andando em Cristo Jesus, nós talvez no mundo temos algumas fraquezas com alguns governos. Nós temos fraquezas no sentido de que nós não temos poder, não temos domínio sobre o governo, nós não temos poder nenhum, nem mando nenhum, poder nem autoridade. São eles quem dão as leis para nós, eles que colocam as leis em nós, e nós temos que nos submeter. Mas o que nós fazemos? Somos fortes e poderosos no Evangelho de Cristo.
Então, nós estamos procurando a Deus, seguindo a Deus, e desse jeito, mesmo estando rodeados daquelas fraquezas pelos governos, nós hoje estamos rodeados de muitas fraquezas também por causa do diabo, porque ele coloca armadilhas no nosso caminho. Ele espreita por nós, ele manda tribulação para nós, pessoas para nos ameaçarem, para quererem nos machucar, para quererem nos matar ou sequestrar ou levar preso por alguma coisa. Os próprios governos colocando leis contra a igreja do Senhor, não é? E temos que nos submeter àquelas leis. São essas as fraquezas, nós temos também. Mas, por um outro lado, temos o poder de Deus, que Ele nos ajuda para continuarmos em frente e triunfar, porque não é em toda a fraqueza que nós vamos cair ou sermos presos naquelas armadilhas. Deus vai nos tirar de lá, Ele vai nos ajudar e vai se manifestar com sinais e milagres e mostrar para o mundo e para o governo que a igreja dele não é qualquer uma e que, na verdade, mesmo ela estando rodeada de fraquezas humanas, no entanto, Deus levanta os filhos dele e deixa eles ficarem bem no alto, faz eles levantarem a cabeça bem alto e eles continuarem em frente e brilharem com o testemunho deles e o exemplo deles, para eles brilharem e que o mundo possa falar: nessa igreja Deus está, naquela igreja está se manifestando Deus, temos que procurar a Deus, temos que seguir a Deus, é isso. Então, por que ficamos tão preocupados pelas fraquezas? O que importam aquelas fraquezas que estão ao nosso redor se nós temos o Deus poderoso, que em qualquer momento Ele tem o poder de acabar com a humanidade, acabar com o mundo, com tudo, porque Ele é muito poderoso. Então, nós não temos que nos preocupar, porque seguindo o nosso Deus, Ele está nos ajudando e Ele está nos apoiando, e Ele está cuidando de nós, Ele está nos guardando de todas aquelas fraquezas que estão ao nosso redor. Fraquezas no sentido dos governos e das armadilhas que o inimigo coloca nas nossas vidas, e as fraquezas também da nossa própria carne, que algumas pessoas que não se convertem bem do jeito certo para Deus, que não são sinceras, elas se deixam levar pela sua carne pecaminosa, e aí elas fazem pecados, começam a pecar e pecar, então elas estão rodeadas das fraquezas da sua carne pecaminosa, e o diabo fica pronto para ajudar ela a continuar pecando. São essas as fraquezas também. Então, não tem nada a ver com doença física. Então, agora, no final, aqui em 2 de Coríntios, no capítulo 11, 2 de Coríntios, vamos voltar um pouco para trás. Aqui já estamos em Hebreus, mas vamos voltar para trás e voltar em 2 de Coríntios, no capítulo 11, no verso 16 até o 33, que o apóstolo Paulo, ele fala alguns testemunhos da sua vida, da vida dele. Então, o apóstolo Paulo, aqui no verso 16, ele fala: outra vez digo, que ninguém me tenha por insensato. Ou então, recebei-me como insensato, porque ele estava tão feliz pregando o evangelho. E no verso 18 diz: visto que muitos se gloriam no que fazem, segundo a carne, ele diz: também eu me gloriarei. Muitos estão se gloriando, se gabando do trabalho que fazem para Deus, então eu também vou me gabar. Então eu vou contar para vocês as experiências que eu tive. E diz aqui no verso 21. Diz: para nossa vergonha digo, para isso fomos muito fracos, mas no que outro se faz ousado, falo com insensatez, também eu tenho ousadia. Então, Paulo fala para eles: os outros que dizem que são hebreus, eu também. Os outros falam são israelitas, e ele fala: eu também sou. Ele diz que aí ele está se gloriando, se gabando. Ele fala: do jeito que vocês se gloriam, eu também. Vou contar o meu testemunho. Vocês falam que são descendentes de Abraão, eu também. Então ele diz: são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Eu ainda mais. Ele fala: eu sou ministro de Cristo ainda mais que todos vocês. E diz também. Aqui ele começa a contar o testemunho dele de todas as fraquezas que perseguiram ele naquela época. Ele diz: em trabalhos mais abundantes, em inúmeros açoites, em cárceres muitas vezes, em perigo de morte muitas vezes. No 24, dos judeus recebi 5 quarentenas de açoites menos um. Nós estamos lendo as fraquezas do apóstolo Paulo.
diz: dos judeus recebi 5 quarentenas de açoites menos um. Fui 3 vezes açoitado com varas, apedrejado 1 vez, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia estive como náufrago em alto mar. No 26, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, perigos de ladrões, perigos dos de minha nação, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Já tinha falsos irmãos naquele tempo, pessoas que fingiam estarem seguindo o evangelho de Cristo, mas era uma mentira, eles estavam na congregação olhando quem eles podiam destruir. Falsos irmãos, tudo aquilo. No 27, em trabalho e fadiga, em muitas noites passadas em vigília, em fome e sede, em muitos jejuns, em frio e nudez, eram todas essas as fraquezas do apóstolo Paulo, as fraquezas do apóstolo. Contudo, ele diz aqui que ele pregava e ele parecia até louco da felicidade, da alegria que ele tinha de pregar o respeito de Cristo, porque ele via a glória do Senhor, porque ele via a manifestação de Deus, ele via os dons espirituais, ele via os milagres e os sinais e tudo que Deus dava naquele tempo usando ele. Então ele dizia: isso aí é uma loucura, uma felicidade para mim, eu não ligo para as fraquezas. E aqui no 28 Paulo falava: além de outras coisas que sobre mim se amontoam a cada dia, a preocupação por todas as igrejas. Ele falava: ainda com tudo que eu sofri, o que mais me preocupa é a igreja, porque é um fardo que eu levo esse fardo, essa responsabilidade de me preocupar, ficar atento por toda a igreja. Era outra fraqueza que ele tinha, aquela responsabilidade tão grande. E no 29 Paulo fala: quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Se vocês ficam doentes, eu também fico doente, porque eu sou ser humano. Ele fala: quem é levado a tropeçar e eu não me indigno, não é? Se alguém faz vocês tropeçarem, o diabo já quis me fazer tropeçar muitas vezes. Então ele diz: se é necessário gloriar-me, eu me gloriarei no que for de minha fraqueza. Paulo fala: nas minhas fraquezas é que eu vou me gloriar. Vocês ficam se achando, falando que vocês têm muito poder de Deus, que vocês levantam os mortos, vocês ressuscitam os mortos, vocês fazem as pessoas caírem, elas desmaiarem, vocês têm muito poder. Mas eu vou me gloriar também. Mas eu vou me gloriar no quê? Nas fraquezas dele, nos sofrimentos dele, nas tribulações e tudo que ele teve que fazer e enfrentar, mas ficando louco de alegria pregando o evangelho de Cristo. Então ele diz: se é necessário gloriar-me, eu me gloriarei no que for de minha fraqueza. E no capítulo 12, no verso 5, ele diz... vamos continuar lendo o testemunho de Paulo. Ele diz: o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador do rei Aretas guardava a cidade dos Damascenos para me prender. E fui descido num cesto por uma abertura feita na muralha e assim escapei de suas mãos. Glória a Deus! Então ele fala: é essa minha fraqueza, são essas as minhas fraquezas e é nisso que eu vou me gloriar, é nisso que eu vou me gabar. Que olhem como Deus me ajudou. Eles iam me prender e me jogar na prisão e eu fui descido num cesto por um muro e Deus guardou ele, deu triunfo e vitória para ele. Bendito seja o Senhor. E então no capítulo 12 o apóstolo fala: certamente não convém gloriar-me, mas verei as visões e revelações do Senhor que alguém teve. Ele diz: sei de um homem, número 2, sei de um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei se for real ou não for real, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é permitido ao homem expressar. De tal homem me gloriarei. Mas aqui Paulo estava contando que foi ele quem viveu aquelas experiências espirituais, que ele foi no paraíso de Deus.
E que lá ele ouviu coisas, diz que ele ouviu palavras inefáveis que aquele homem não conseguiu expressar. E ele fala, daquele homem vou me gloriar. Por que ele se gloriava daquele homem? Porque ele viveu experiências espirituais, que é o mais importante. A paz, a felicidade, a alegria e tudo que Deus dá para os seres humanos é melhor do que ficar no mundo fisicamente sem Deus, não é? Talvez ter trabalho, dinheiro, mas então você é perseguido para sequestrar você, para te roubar, para te fazer maldades. Então, qual glória é melhor? Servir para Deus e estar com Deus e ter a Deus no coração, ter os dons e ver milagres e sinais. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante do que o restante. Então, aqui o apóstolo, na sabedoria que Deus deu para ele disse, é nisso que eu vou me gloriar. Nas experiências desse homem, ele diz, no verso 5, de tal homem me gloriarei. Porém, de mim mesmo não me gloriarei. Na minha carne eu não vou me gloriar. A não ser minhas fraquezas, que foi o que nós lemos, as tribulações. Então diz, contudo, se quisesse me gloriar, não seria insensato, ele disse. Se eu quisesse me gabar, eu poderia fazer, estaria no meu direito, porque eu falo a verdade, ele diz, porque diria a verdade. Mas abstenho-me disso, para que ninguém forme a meu respeito uma ideia superior ao que vem em mim. Ele quis ser humilde e não se gloriar. E para que não me assaltasse pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me enalteça demais. Então Deus colocou nele uma fraqueza constante, diz, acerca disso, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, que tirasse dele aquele espinho que o Senhor colocou na carne dele, não é? Ele não quis falar o que era, o que foi, mas com certeza foi como alguém que começou a perseguir ele, a ameaçar ele, ou fazer alguma coisa para que ele sofresse, porque não era uma doença. Isso aqui não era uma doença, porque Deus tinha que deixar ele sadio para ele conseguir pregar e evangelizar. Mas certamente alguma dessas fraquezas que ele falou aqui, o diabo deve ter colocado alguma coisa para ele se envergonhar, as pessoas falarem, olha o testemunho que Paulo está dando, não falam que ele é filho de Deus, que ele é de Deus, olha o testemunho que ele dá, por que acontece isso com ele, por que acontece isso com Paulo, por que tem que acontecer se ele diz que ele tem a Deus e Deus mostra muitas coisas para ele, não é? Eu imagino as pessoas falando de Paulo. Então ele disse aqui, acerca disso, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. E no 9, Deus lhe disse, minha graça te basta. A graça de Deus, vocês se lembram que a misericórdia é o amor de Deus, não é? A misericórdia e o amor de Deus posto numa pessoa. Então ele diz, minha graça te basta, porque meu poder, olhem, no poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, com alguma perseguição, alguma coisa ruim que as pessoas conseguiriam ver que Paulo ele ia acabar sendo vítima daquilo, mas nesse momento ele estava sendo ele estava sendo provado com aquilo, ele pedia para Deus e o poder de Deus se manifestava e Deus tirava ele para frente sem mal nenhum. A vitória de Deus se manifestava nesse momento. Então diz, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque vocês já viram, né, que a fraqueza são todas aquelas coisas ruins que poderiam acontecer com alguém, e tudo isso hoje também acontece conosco. Mas nós temos o nosso Deus para quem nós clamamos e falamos para Ele, Senhor, olha o que o diabo faz comigo. Olha, Senhor, que estão me ameaçando de me sequestrar, estão me ameaçando que vão me levar preso. Então o Senhor fala, não se preocupa, porque eu não vou deixar que você você seja preso, você vai ter vitória e triunfo, vou te ajudar. E você fala, obrigada, Senhor, obrigado, o poder de Deus está sob a minha fraqueza. E Ele me dá triunfo e vitória e ele me faz sair em frente. Então Paulo, quando o Senhor disse isso para ele, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então Paulo fala, portanto, de boa vontade antes, gloriar-me ainda mais em minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Glória a Deus. Então, essas fraquezas de Paulo foram todas aquelas perseguições, os naufrágios,
os apedrejamentos, os perigos de rio, de ladrões, no mar lá, ficando náufrago, fadigas, fome, nudez. Eram todas aquelas fraquezas e aquilo que o diabo fazia de maldade para ele. Outra fraqueza também, aquele espinho na carne que acabou acontecendo. Então ele fala, na verdade, de boa vontade, antes gloriar-me-ei ainda mais em minhas fraquezas, porque é aí onde dá para ver o poder de Cristo e o amor dele em mim, porque ele me ajuda e ele me dá vitória. Então isso acontece hoje conosco. Hoje acontecem todas aquelas coisas conosco, que nós acabamos sendo perseguidos e ameaçados. O diabo sempre está colocando as pessoas para nos ameaçar, nos perseguir, nos fazer maldade, nos machucar. Ele manda as pessoas nos fazerem bruxarias e feitiçarias. O diabo provoca muitas pessoas para fazer aquilo. Faz aquelas bruxarias, aquelas feitiçarias para aquela pessoa. Mas em tudo, Deus está pronto para nos ajudar, para nos guardar. Ele nos ajuda, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos guarda, Ele nos protege. Então, por que é que nós vamos ficar com medo? Por que é que nós vamos nos preocupar por aquilo? Se é que Deus está conosco e o poder de Deus está se manifestando nas nossas vidas. A mão de Deus nos ajudando perante as ameaças, de tudo que pode acontecer com nós no mundo, na vida, perante as más intenções do diabo. Então Deus vai nos guardar, vai nos proteger. Quantas pessoas o dia todo estão indo fazer bruxarias, feitiçarias, maldades contra nós? Mas nada de ruim vai acontecer conosco, porque o poder do Senhor está conosco. Então, nós, como Paulo, não ficamos preocupados pelas fraquezas, e aqui Paulo fala no final, no verso 10, pelo qual, por amor de Cristo, comprazo-me nas fraquezas. Aqui não fala de pecado. Muitas pessoas acham que é que Paulo, ele tinha pecados ocultos. Isso aí é mentira. É que Paulo, ele era não sei o que, ele tinha uma doença. Isso aí é mentira. Essas fraquezas aqui que ele fala são aquelas perseguições, aquelas necessidades, aquelas angústias que ele sofreu. Porque ele diz, porque quando sou fraco, então sou forte. Glória a Deus, quando sou fraco, quer dizer, quando eu sou perseguido, quando eu sofro perseguições, eu sou forte. Eu sou forte porque eu clamo para Deus e Ele me fala, Ele me faz uma promessa. E desse jeito, Ele me dá vitória e triunfo e Ele me ajuda. O diabo faz muito tempo, lá pelo ano 2014, o diabo ele queria porque queria me jogar na prisão, me levar presa, sem saber o porquê, só porque ele quis. E ele provocou jornalistas e governadores para irem contra mim, criando coisa, eles inventaram muitas calúnias de mim. E então, eles me disseram que eu tinha que ir me apresentar perante os governadores. Eu tinha que declarar porque eles estavam me acusando de muitas coisas falsas. E eu orei para o Senhor me disse, não se preocupa, porque eu vou te dar a vitória e triunfo. E eu agradeci o Senhor e eu fui confiante, eu fui tão confiante e feliz. Eu estava sorridente e feliz. Por causa do que o Senhor tinha falado para mim, por causa daquilo que Ele tinha prometido para mim. E eu confiava que o poder do Senhor estava sobre a minha fraqueza. A fraqueza de eu estar sendo vítima daquelas calúnias. Essa fraqueza de ser perseguida, de ser caluniada e ter que me apresentar perante as pessoas, as autoridades, sendo inocente. E realmente Deus me deu vitória e triunfo. Eu me lembro que um jornalista, quando eu estava entrando no prédio, ele me disse, mas por que você não sei o que... Eu não me lembro o que ele me perguntou. E eu não quis responder nada para ele. E ele disse, fala agora, porque depois você não vai conseguir falar mais, porque vão te jogar lá na prisão e você não vai conseguir falar mais nada. Fala agora. Foi o que eu alcancei a ouvir no meio das pessoas, da aglomeração. E eu cheguei lá e Deus me deu a oportunidade de testificar de Deus e falar de Deus para muitas pessoas naquele lugar. E Deus me deixou sair em frente e Ele me deixou sair porque eu era inocente. Então Deus me tirou de lá porque era o diabo que queria fazer aquelas maldades para mim.
Então, aproveitando as fraquezas, porque o governo e a lei fala que você tem que comparecer, você tem que ir lá e você tem que ir. Não tem coisas que você não tem força, nem domínio, nem conseguir falar, não, eu não vou. Porque você está sujeito àquilo. É isso. Estar sujeito, escravo a determinadas circunstâncias acaba sendo uma fraqueza. Então, irmãos, irmãs e pessoas que estão me ouvindo, que acontecem tantas coisas na vida, tantas coisas desagradáveis, mas Deus, ele sempre está lá pronto para nos abençoar. Deus está pronto para nos ajudar e não fiquem angustiados. Hoje nós aprendemos muitas coisas. Nós vimos o testemunho de Paulo, aprendemos a respeito da fraqueza, aquele que é fraco. E nós já sabemos mais alguma coisa de doutrina para falar com o Senhor, que nós já sabemos, Senhor, agora eu entendo isso aqui, agora eu entendo aquilo, eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade, eu quero aprender a tua doutrina, porque eu não quero ser fraco na fé, na crença, desconhecer a tua doutrina. Então, hoje a nossa oração também para o nosso Deus vai ser sobre as nossas necessidades e provavelmente você também descobriu as suas fraquezas. Eu não sei o que o diabo pode estar fazendo com você, quais são as suas fraquezas, mas com certeza você também foi vítima de sequestros, ameaças, prisão, vítima de bruxarias e feitiçarias, de doenças incuráveis, porque o diabo também faz isso aí, por inveja ou dá maldições. Então você fale para o Senhor, olhe tudo o que acontece comigo, tudo o que aconteceu na minha vida, na minha família. Tem misericórdia de mim, Senhor. Bem, vamos orar por nosso Deus e agradecer Ele por causa deste ensinamento, pela meditação da palavra dele e porque Ele está conosco, que é o mais formoso. Deus está conosco. Agradecemos Ele. Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor, tú eres el creador de los cielos y la tierra, creador del universo, tú eres grande, eres justo, eres maravilloso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Te alabamos, Señor, te damos gracias, te damos la honra, la gloria. Las alabanzas sean para ti, que todos te alaben, que todos te glorifiquen, que todos se humillen delante de ti, que todos te reconozcan como ese Dios grande y poderoso que eres, como ese Dios en espíritu y en verdad, nuestro Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Te alabamos, Señor. Eres nuestro Padre Celestial. Eres nuestro Rey. Estás reinando entre nosotros. Padre Santo, las alabanzas para ti. Escucha la oración. Escucha el clamor, las necesidades. Mira las aflicciones. Mira las tristezas, las angustias. Mira, Señor, las peticiones de cada uno, los anhelos del corazón. Resuelve, Señor, todo problema, toda dificultad. Envía tu poder. Manifiéstate, Señor, en cada vida, en cada corazón. Quita el sufrimiento, quita la tristeza, el dolor, la amargura. Quita las depresiones, quita las locuras. Quita, Señor, toda enfermedad psíquica. Quita brujerías, hechicerías, maldiciones. Rompe cadenas, ligaduras, ataduras. Extiende tu mano, Señor, y sé tú sanando a las personas que tienen enfermedades físicas en su cuerpo. Enfermedades incurables. Quita, Señor, toda clase de enfermedad. Destruye toda obra del maligno. Hay mucha gente que está enferma. Hay mucha gente que pide oración. Pide que oremos a ti por su sanidad de sus cuerpos, por su salud. Hay muchas personas que quieren que estemos enumerando todas las enfermedades. Es imposible, tú las conoces, Señor. Y tú conoces también a cada persona cuando escribe, cuando saca de su corazón, de su ser, sus lamentos, sus tristezas, sus dolores. Señor, ellos quieren que tú resuelvas el problema. Ellos buscan refugio, buscan ayuda. Señor, extiende tu mano misericordiosa. Acuérdate, Señor, acuérdate de los desvalidos. Acuérdate, Padre, en el nombre de Jesucristo, extiende tu mano y haz milagros, señales, prodigios y
y muchas sanidades. Gracias, Padre Santo. Te damos las alabanzas. La honra sea para ti, la gloria para ti por siempre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, mi Señor. Las alabanzas para ti. Vamos cantar para o Senhor aquele coro que diz Pobre Peregrino. O número 1. O coro número 1, Pobre Peregrino. Pobre peregrino que vagando vas, Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Si te encuentras débil, fuerzas te dará. Si estás oprimido, te libertará. Para los muertos hay vida, para los pobres riqueza, para los ciegos hay luz de Jesús para ti. Pobre peregrino que vagando vas, Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Si te encuentras débil, fuerzas te dará. Si estás oprimido, te libertará. Para los muertos hay vida, para los pobres riqueza, para los ciegos hay luz de Jesús para ti. Glória ao Senhor, a glória e a honra sejam para o nosso Deus. Muito obrigada, os meus queridos amados e amadas no Senhor. Que o meu Deus abençoe vocês. Muitos beijos e muitos abraços para todos e até mais.